mistério intrigante que envolve o gigante asiático e a superpotência ocidental. Nos últimos tempos, a China tem sido acusada de enviar balões espiões para os Estados Unidos, e isso tem gerado muitas perguntas e suspeitas. Mas afinal, qual é a verdadeira razão por trás dessa atividade? Prepare-se para descobrir a resposta que pode surpreender você. Mas antes de conhecer as respostas, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, para não perder nenhum vídeo como esse. Tudo começou com a guerra comercial de Trump, uma série de sanções e tarifas destinadas a obter vantagem econômica contra a China. Mas o que era inicialmente um conflito econômico logo se espalhou para outras áreas. Quando a China aumentou sua agressão contra Taiwan, os Estados Unidos responderam com ameaças de intervenção e guerra. Biden anunciou recentemente que os Estados Unidos protegeriam Taiwan no caso de uma invasão. E agora alguns generais dos Estados Unidos estão prevendo uma guerra que pode acontecer em apenas 2 anos. Em um período de tempo muito curto, as relações tensas mudaram para uma Segunda Guerra Fria, e as coisas estão aquecendo rapidamente. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, deveria participar de uma cúpula na China para esfriar as relações. Ele afirmou que a reunião era a oportunidade perfeita para estabelecer grades de proteção, para evitar que as tensões se transformassem em guerra. O Partido Comunista Chinês parecia acolher a oportunidade de esclarecer as coisas, havendo a esperança de que as duas nações logo se acalmassem e pulassem diretamente para as cúpulas de paz. Mas então, apenas alguns dias antes das visitas planejadas, as pessoas dos Estados Unidos avistaram de repente um objeto estranho no céu. As alegações de que era um OVNI foram rapidamente refutadas depois que os Estados Unidos anunciaram que era, na verdade, um balão espião que eles estavam rastreando desde que o avistaram sobre o Alasca. Os padrões estimados de voo colocavam a culpa diretamente na porta da China, e a princípio eles estavam quase pedindo desculpas, embora não tenham insistido que era um balão meteorológico que havia se desviado do curso. E enquanto tudo isso estava acontecendo, o balão simplesmente continuava seguindo em frente. Primeiro em Montana, o balão voou sobre silos de mísseis e locais nucleares, muitas vezes totalmente visíveis do solo. Um lado do balão exposto era a base aérea de Mistron, que tem cerca de 150 silos de mísseis intercontinentais, bem como outras instalações militares vitais. As pessoas estavam impotentes enquanto assistiam um balão de 60 metros cruzando os céus, coletando todos os segredos militares dos Estados Unidos. E o que o governo americano fez? Bem, eles não fizeram nada. Então, o que está acontecendo aqui? Podemos estabelecer que isso foi claramente uma jogada intencional. Balões navegam baixando e elevando suas altitudes para aproveitar a direção do vento para se mover. O balão teve todas as oportunidades de reverter seu curso, mas em vez disso voou diretamente em direção aos Estados Unidos. Então, por que a China enviou o balão em primeiro lugar? Bem, aqui estão algumas possibilidades. Primeiro está a razão óbvia de que a China poderia ter obtido informações valiosas sobre as capacidades de defesa dos americanos, mas além disso, foi incrivelmente embaraçoso para os Estados Unidos e a administração de Biden. A cada minuto que o balão permanecia no ar, provava a falta de preparação e indecisão dos americanos. Também poderia ter sido uma demonstração da dominância tecnológica da China, destacando a fraqueza e o que se pensava ser o sistema de defesa mais poderoso do mundo, superado pelo simples uso de um balão. No entanto, um terceiro e muito mais sinistro motivo é que a China queria sabotar qualquer chance de reconciliação. Quero dizer, por que mais eles teriam tomado uma jogada tão ousada e imprudente contra os Estados Unidos? Enquanto os americanos estavam sorrindo diante dessas questões, o balão continuou seguindo em frente. Depois de flutuar sobre Montana, continuou em direção ao sudeste sobre Dakota do Sul e Nebraska, até chegar animado em Kansas, 10 dias após a primeira observação. E agora, o balão já havia cruzado mais da metade dos Estados Unidos continentais. Foi quando as notícias começaram a surgir, com ambas as superpotências estabelecendo suas posições adversárias. E a pior notícia ainda estava por vir. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, cancelou a cúpula e chamou o balão espião de irresponsável. Alguns setores da China responderam dizendo que o incidente havia sido exagerado
usado para difamar a China. A retórica estava ficando cada vez mais agressiva, mas mesmo com o balão coletando dados por dias, a administração de Biden decidiu não derrubá-lo. A razão alegada foi evitar danos desnecessários, mas o fato de o balão ter permanecido no ar por tanto tempo é uma vergonha para o governo dos Estados Unidos. Como se poderia imaginar, os republicanos foram rápidos em lançar ataques à inação da administração Biden, como até chamando-a de espetáculo catastrófico. Mas então as notícias surgiram de que durante a administração Trump houve 3 incidentes separados com balões chineses, e outro já havia entrado no espaço aéreo dos Estados Unidos antes de Biden ser eleito. Os funcionários do governo anterior afirmaram que nunca foram informados, mas talvez isso fosse apenas uma desculpa para mudar a culpa. Será que os Estados Unidos normalmente ignoram esses balões espiões que cruzam o país à vontade? Quer dizer, autoridades dos Estados Unidos afirmaram que o balão não pode obter mais informações do que um satélite poderia, mas como eles não analisaram os destroços, eles não podem saber disso com certeza. E se essa afirmação fosse realmente verdadeira, por que a China enviaria o balão em primeiro lugar? Parece improvável que o balão não daria à China nenhuma informação nova mesmo depois de uma viagem completa pelos Estados Unidos. Há outras maneiras menos dispendiosas de causar um incidente diplomático também. A China poderia simplesmente ter cancelado a cúpula. Então, obviamente, há muito mais em jogo do que poderíamos saber neste momento. Pode ter sido o fato de que isso foi avistado por pessoas comuns que causou todo o incidente em primeiro lugar. E assim que as pessoas estavam cientes de sua existência, a mão nos Estados Unidos foi forçada. Independentemente disso, os americanos passaram a tolerar esses balões espiões para cancelar reuniões diplomáticas e aumentar as tensões, sugerindo que o governo dos Estados Unidos poderia ter procurado uma desculpa para manter a atenção elevada e criar um mundo mais dividido, o que poderia trazer algum benefício geopolítico. Uma ameaça aumentada da China significa que os aliados dos Estados Unidos têm muito mais probabilidade de permitir que o exército americano instale suas bases, por exemplo. No entanto, a trama engrossou quando outro balão de alta altitude foi avistado, desta vez pairando sobre a América Latina. A presença do balão foi anunciada pelos Estados Unidos, o que foi confirmado pelas autoridades colombianas um dia depois. A China mais tarde reivindicou a propriedade deste também, mas afirmou que este era apenas um balão meteorológico que voava. E mesmo com outras evidências, pode ter sido um pouco plausível que o balão dos Estados Unidos simplesmente fosse um balão meteorológico. Mas agora, com 2 tendo sido avistados ao mesmo tempo, torna a história chinesa ainda mais improvável. Mas as discussões sobre se o balão deveria ser abatido estavam prestes a terminar, pois os Estados Unidos planejavam abater o balão assim que ele não estivesse acima do continente americano. Assim, após o balão chegar na Carolina do Sul, os americanos finalmente derrubaram um balão chinês. Depois que outros voos na área foram interrompidos, um jato F-22 voou até a altitude extremamente alta do balão e o derrubou com um míssil. O balão caiu em uma seção rasa da costa, onde pode ser recuperado sem grande dificuldade. Algumas pessoas tentaram encontrar indignação na declaração, chamando a resposta dos Estados Unidos de uma reação exagerada. Mas quando os Estados Unidos abateram o balão, eles podem ter jogado direto nas mãos da China, já que muitas pessoas acreditavam que o verdadeiro objetivo do balão era obter inteligência sobre instalações terrestres, como a base militar que já mencionamos, mas também poderia ter sido destinado a avaliar a resposta da América ao próprio balão. Dados vitais poderiam ter sido obtidos e transmitidos com base em como o balão foi interceptado e quais sinais foram enviados pelos jatos dos Estados Unidos. Mas pouco tempo depois que o balão foi abatido, outra nova informação chegou às notícias. Já havia sido estabelecido que o balão poderia transportar uma carga semelhante à de um avião comercial regional. Generais dos Estados Unidos disseram aos repórteres que suspeitavam que o balão poderia ter carregado explosivos suficientes para se autodestruir, destruindo todas as informações que poderiam ser obtidas caso fosse derrubado. Embora agora pareça que eles não foram ativados ou não estavam presentes em primeiro lugar, depois que o balão foi derrubado, os americanos isolaram a área de detritos em caso de qualquer munição não detonada. Alguns dias depois tivemos as primeiras imagens dos destroços.
passos, enquanto os Estados Unidos iniciaram um lento processo de recuperação de tudo. Depois que os restos foram analisados, saberemos muito mais sobre qual era o verdadeiro propósito do balão. Especialistas em aeroespacial ainda não sabem o que pensar sobre a linha oficial, dizendo que a verdade provavelmente está em um lugar entre as duas narrativas. Claro que a China certamente negará qualquer revelação dos Estados Unidos, dada a natureza do balão, especialmente se isso não se encaixar no que já foi estabelecido. E também é duvidoso que os americanos exponham quaisquer informações confidenciais que possam ser obtidas dos destroços. E então, você acredita que o balão chinês foi enviado para testar as forças americanas ou eles simplesmente queriam espionar os americanos? Deixe a sua resposta nos comentários para que possamos trazer ainda mais conteúdos como esse aqui no canal. Lembrando que o seu like e a sua inscrição nos ajuda muito a continuar trazendo mais vídeos para você. Um beijo e até a próxima!